O erro de Balaão. A terra de Moabe era geralmente tranquila. Pastores percorriam as colinas. Agricultores cuidavam de seus campos. A vida seguia seu curso em ritmo tranquilo, até que um dia tudo mudou. Do alto dos cumes, o rei Balaque olhou para o vale e ficou paralisado. Abaixo dele, as planícies estavam repletas do acampamento de Israel, milhares e milhares de tendas estendendo-se como um mar de gente. O povo de Moabe e Balaque, seu rei, ficaram muito perturbados e com medo deles. Ele disse enquanto os observava: "Olhem para eles, eles vão nos exterminar. Vão consumir tudo em seu caminho como um boi que come a grama até a raiz." O medo dominou o coração de Balaque. Israel já havia derrotado nações poderosas. Nenhum exército poderia detê-los, mas talvez, pensou ele, uma maldição pudesse. Vá até Balaão, filho de Beor. Leve-lhe presentes, prata, ouro, o que ele pedir. Diga-lhe para amaldiçoar este povo por mim. A casa de Balaão permaneceu firme. Após uma longa jornada, os príncipes moabitas chegaram à casa de Balaão, uma simples moradia de pedra com oliveiras e animais pastando. Balaão, um povo poderoso demais para nós, chegou. Venha, amaldiçoe-os em nome do rei Balaque. A quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Seus cofres de tesouro se abriram. O ouro brilhava à luz da fogueira. Os olhos de Balaão se demoraram na riqueza, por um instante a mais do que o necessário. Passe a noite aqui. Vou consultar o Senhor e te direi o que ele disser pela manhã. Naquela noite, a presença de Deus preencheu o quarto. Sua voz quebrou o silêncio. Não irão com eles, não amaldiçoarão o povo, pois eles são abençoados. Pela manhã, Balaão saiu e disse aos príncipes: "O Senhor recusou. Vocês devem voltar para casa." Tribunal de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia recusado, ficou desesperado, e homens desesperados tomam decisões desesperadas. Ele enviou um grupo ainda maior de nobres com presentes ainda mais valiosos. Balaão, por favor, não nos negue desta vez. O rei o recompensará ricamente. Venha e amaldiçoe este povo. Após um longo silêncio, Balaão disse-lhes: "Ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, não posso ir contra a palavra do Senhor. Mas fique esta noite, e eu verei o que mais ele poderá dizer." Mas Balaão tinha visão noturna. Naquela noite, Deus falou novamente, não porque Balaão fosse fiel, mas porque Deus tinha o seu próprio plano. Balaão começou a acalentar a ideia de uma partida ao amanhecer, uma viagem à terra de Moabe, para ver o rei Balaque. Pela manhã, Balaão levantou-se cedo demais, ansioso demais, e selou ele mesmo o seu jumento. Seu coração ansiava pela recompensa. A estrada através da videira. Enquanto viajavam, a ira do Senhor se acendeu, não porque Balaão tivesse ido, mas por causa do motivo pelo qual ele foi.
A jumenta viu primeiro o que Balaão não conseguia ver de jeito nenhum: o anjo do Senhor bloqueando o caminho com a espada desembainhada. Aterrorizada, a jumenta desviou-se da estrada e entrou num campo. Balaão golpeou-a com força. Mais uma vez, o anjo apareceu e, mais uma vez, o burro tentou evitar esbarrar nele, esmagando o pé de Balaão contra a parede. Pela terceira vez, o anjo estava em uma passagem estreita. O jumento caiu sob os pés de Balaão. Balaão perdeu a paciência e, enfurecido, golpeou-a com mais força do que nunca com sua vara. E então, algo milagroso aconteceu. Deus abriu a boca da jumenta, e ela recebeu a capacidade de falar como um ser humano. Ela começou a fazer perguntas a Balaão em seu próprio dialeto. O que eu te fiz? Por que você me venceu essas 3 vezes? Não sou eu o teu burro, que tens montado desde o dia em que me tornei teu até agora. Já agi assim alguma vez antes? Não. Você nunca se comportou assim. Você me fez de bobo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu poderia te matar. Naquele momento, o Senhor abriu os olhos de Balaão. E ali, parado no caminho, estava o anjo do Senhor, radiante, poderoso, com a sua espada brilhante desembainhada na mão. E ele curvou a cabeça e caiu com o rosto em terra. O anjo disse: Teu caminho é perverso diante de mim. Esta tua jornada se opõe diretamente a mim e me desagrada. Se seu burro não tivesse se virado, eu teria matado você e poupado Índio. Balaão permaneceu no chão, abalado. O anjo encaminhou adiante, mas com uma advertência: ele só poderia dizer o que Deus lhe pusesse na boca. Balaão se aproximava de Moabe. Embora ainda estivessem muito longe, eles conseguiam vê-los, e os sentinelas de Moabe também conseguiam vê-los se aproximando. A notícia se espalhou rapidamente. Balaão estava chegando. Balaque, desesperado e ansioso, saiu ao seu encontro na cidade fronteiriça. Por que demorou tanto? Achou que eu não te recompensaria generosamente? Balaão disse: Não tenho poder para dizer nada por mim mesmo. Só posso falar as palavras que Deus me dá. Nada mais, nada menos. Ouvi dizer que todo aquele a quem você abençoa é abençoado, e todo aquele a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Você deve amaldiçoar essas pessoas por mim. Venha. Vamos primeiro encontrar um lugar elevado para você, para que a partir dali você possa realizar o trabalho. Balaque levou Balaão a um lugar alto com vista para uma parte do acampamento de Israel. Balaque esperava que a visão incitasse Balaão a amaldiçoar. Foram construídos 7 altares. Foram oferecidos 7 touros e 7 carneiros. O Senhor colocou palavras na boca de Balaão. Não maldições, mas a verdade. Bem, o que disse o Senhor? Balaque me trouxe das montanhas do Oriente, dizendo: Amaldiçoe Jacó por mim. Como posso amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou? Ou como posso desafiar aquele a quem o Senhor não desafiou? A boca de Balaque se abriu em espanto. Aquilo não era uma maldição. Era uma bênção. O que você fez comigo? Eu pedi uma maldição, e você a abençoou.
Eu já disse. Só posso falar o que o Senhor coloca na minha boca. Pare. Venha comigo para outro lugar alto. Balaque cerrou os dentes, mas tentou novamente, levando Balaão a subir mais um degrau. E novamente, o Senhor o encontrou. O que disse agora o Senhor? Levanta-te, Balaque, e escuta. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, disse ele, não o fará? Ele abençoou Israel, e eu não posso revogar isso. O brado de um rei está entre eles. O rosto de Balaque ficou vermelho de raiva. Ótimo! Se você não vai amaldiçoá-los, pelo menos pare de abençoá-los. Só posso fazer o que o Senhor ordena. Existe outro lugar alto. Talvez Deus permita que você os cruze se você tentar lá. Balaque não tinha terminado. Ele queria tentar mais uma vez. Eles caminharam em direção a outra montanha, o lugar da maior profecia. Top dos piores. Do alto de Peor, todo o acampamento de Israel se estendia lindamente lá embaixo. Mais 7 altares. Mais 7 oferendas. Mas desta vez algo era diferente. O Espírito de Deus veio sobre Balaão. E então? O que ele vai dizer agora? Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó! Quão belas são as tuas casas, ó Israel! A voz de Balaão transmitia temor reverente, como se estivesse enxergando algo além do presente. O rei de Israel será maior que Agag. O seu reino será exaltado nas alturas. O semblante de Balaque se contraiu. Ele disse: isso é uma bênção que você está derramando sobre eles, não uma maldição. Mas então, os olhos de Balaão se ergueram. Sua voz engrossou. Eu o verei, mas não agora. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Essas palavras ecoaram através dos séculos, apontando para um rei que viria. Ele esmagará os inimigos de Israel. Ele reinará com glória. A essa altura, Balaque já não conseguia mais conter sua decepção. Chega! Eu pedi maldições, e vocês as abençoaram 3 vezes. Ir para casa. O Senhor te livrou da honra. Eu avisei. Só posso falar a palavra do Senhor. Mas, no íntimo de Balaão, a ganância ainda sussurrava. Balaão disse a Balaque: Rei Balaque, não há motivo para raiva. Talvez eu ainda possa ajudá-lo a realizar seu desejo para eles, mas, por favor, me dê tempo para pensar. Seja o que for que você possa fazer, eu lhe direi quando nos encontrarmos novamente, mas isso precisa acontecer em um quarto secreto. Mais tarde, Balaão e Balaque se encontraram secretamente, com tochas tremeluzindo ao redor deles. Então, o Deus deles não vai permitir que você os amaldiçoe.
Balaão olhou fixamente para o ouro à sua frente. Existe outra maneira. Se não puderes derrotá-los por fora, podes tentá-los por dentro. Eles só podem desfrutar do favor de Deus, assim como de sua proteção, enquanto lhe forem obedientes. Deus os proíbe de adorar outros deuses e de ter relações íntimas com mulheres que não sejam da sua espécie. Isto é o que você deve fazer. Envia as mais belas dentre as tuas mulheres para convidá-las para os teus banquetes. Se eles se afastarem de seu Deus, Ele mesmo os julgará. Eles atrairão a maldição sobre si mesmos. O rei Balaque ficou muito satisfeito com o conselho que Balaão lhe deu. Elogiou-o pela sua grande perspicácia e recompensou-o ainda mais. Balaque rapidamente pôs em prática o plano de Balaão para armar uma cilada aos homens de Israel, de modo a derrotá-los como povo. Balaão traiu o Deus de quem ouvirá falar, por uma recompensa que não podia cumprir. Mulheres moabitas e midianitas começaram a se aproximar de Israel com convites, sorrisos e perigos ocultos. Não se deixem enganar, más companhias corrompem os bons costumes. As festas se transformaram em concessões. As concessões se transformaram em idolatria. Israel se uniu a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Israel ficou sob o julgamento divino. Uma praga assolou o acampamento dos israelitas. Milhares caíram. O que as maldições não conseguiram fazer à distância, o pecado fez por dentro. Estava nos planos de Deus que Israel se vingasse de Midian por esse ataque espiritual que sofreram, por tê-los enganado, seduzido e levado à idolatria por meio de Baal-peor e suas mulheres, o que de fato aconteceu. Mais tarde, Deus ordenou a Israel que atacasse Midian. Foi-lhes dito que enviassem um exército de 12.000 homens de guerra, 1.000 de cada tribo. E fizeram como o Senhor lhes ordenou. Essa seria a última missão de Moisés antes de sua partida. Os reis de Midian caíram. E entre os mortos estava Balaão, filho de Beor. O profeta que outrora ouviu a Deus, agora morreu com os inimigos de Deus. Ele trocou a obediência pela recompensa. Entregou-se à corrupção. Cobiçou presentes para satisfazer sua ganância. A Bíblia chama isso de erro de Balaão, não apenas um momento, mas uma mentalidade. Ai deles! Porque eles correram avidamente atrás do erro de Balaão em busca de recompensa. Judas 11. A mensagem alerta que nenhum presente pode substituir a obediência. E nenhum compromisso permanece insignificante. Quem conspira com os inimigos dos filhos de Deus ou do povo de Deus para prejudicá-los está em conluio com Satanás e sofrerá o mesmo destino que os inimigos de Deus. Embora a maioria dos cristãos sérios e estudiosos da Bíblia dificilmente descreveria Balaão como um profeta, não há dúvida de que ele ouviu a voz de Deus e atuou como um porta-voz autorizado por ele.
Revelações maravilhosas vieram por meio deste homem, a respeito de Deus Pai e de Cristo. Entre as mais importantes está esta profecia sobre o Messias que diz: uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Essa estrela surgiu. Esse cetro reina. O erro de Balaão. Este é um forte aviso para todos os corações. Um lembrete para todas as gerações.